Deus deu essa palavra para a Rosa, quando ela deixa ser usada por Deus, o negócio é quente. E quando eu falei assim, cadê o povo? Cadê o povo? Ela olhou, botou o dedão de profeta na minha cara e disse assim, quem disse que Deus dá a igreja para pastor? A igreja é dele. Deus está dando pastor para uma igreja. E aí ela leu esse texto para mim, em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidade que tinha sido arrasadas, almas feridas, e vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralha de novo, que construiu novamente casas que tinham sido caídas. Ah, irmão. E eu não sou de chorar, hein? Obrigado, Espírito Santo. Então não sei não. Depois vocês pensam aí se esse tema não pode ser para nós essa festividade. Mas vamos lá. Deus abençoe. Abra suas Bíblias, Salmos 112. Salmo de número 112. Se você puder ficar de pé. Isso. É a palavra de Deus. Vamos ler? Aleluia. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Versículo 2: os filhos desses homens serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Pode pular, vamos embora, vamos ler tudo. Na sua casa há muitas riquezas, e ele sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente, e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. É o legado aí, irmãos. Pessoas que não gostam de deixar legado. Ele não tem medo de receber mais notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade, irmãos, dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, cara. Olham com ódio e se acabam.
a esperança dos maus. Dá em nada. Se alguém está levantando contra você, vai dar em nada. Pode sentar. Irmãos, a gente passou uma semana bem com a adrenalina lá em cima, com as coisas boas que estão acontecendo na nossa igreja. E é bom quando acontecem algumas coisas que faz a gente orar mais, faz a gente se movimentar mais no mundo espiritual. Na sexta-feira que eu tive uma reunião, que vocês sabem, e se não souberem, daqui a pouquinho nós vamos falar. 7:30 da manhã eu estava aqui trancado aqui dentro da igreja e fui orar. E Deus me deu essa palavra. Vamos iniciar, filho, lá para o versículo 1. E eu fui me alimentando e lembrando das promessas de Deus na nossa vida. E lembrando para que eu venha me posicionar. Porque às vezes, irmãos, Deus tem prometido tanta coisa a nós. O problema é que a gente não se posiciona para receber, irmã Cátia. É a mesma coisa de eu querer te dar alguma coisa e você ficar com o braço cruzado. Como é que você pega a bênção? Como é que é, Camila, que você pega alguma coisa com os braços cruzados? E isso, na sexta-feira eu fiquei aqui, sabe? É tão bom, irmão, quem quiser vir para cá orar, pega a chave comigo, você não fica aqui. O ambiente é diferente. E eu entrei nesse salmo, irmão, navegando. E fui desfrutando daquilo que Deus foi falando comigo. Porque nós precisamos nos posicionar, irmão Ezra. Porque nós somos igreja do Senhor. E conforme foi cantado aqui os louvores, eu fui falando, meu Deus, como é que o Espírito Santo vem trazendo os louvores e vem acrescentando. Por isso que eu falei, tome cuidado, porque às vezes uma palavra que Deus está falando através dos louvores, através de uma palavra, e a gente fica assim, não, vou esperar, e Deus foi encaixando. E o louvor que foi cantado, o inferno não pode prevalecer, não vamos parar, nós vamos, é isso aí mesmo, que eu não sei cantar não. E eu fui falando, Senhor, legal, está encaixando na palavra, porque, irmão, se a gente olhar para esses 2 primeiros versículos, ele fala, feliz aquele que teme a Deus, alegre, dá aleluia, quando você entende que você teme a Deus. Só que, para eu entender que eu temo a Deus, eu tenho que entrar na obediência dos seus mandamentos. Eu não posso dizer que eu estou agradando, se eu não estou praticando aquilo que estão me pedindo. Quando você entra numa empresa, você tem aqueles mandamentos da empresa. Eu estava conversando agora, há pouco tempo atrás, com o pastor Hernando, e o pastor Hernando estava falando, olha, a empresa é assim, 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 se não cumprir essas regras, não fica na empresa. O problema é que para quando a gente quer ficar no trabalho, a gente cumpre a risca. Eu lembro que, quando eu tinha cabelo, na empresa que eu iniciei lá com
meus 15, 16, 17, fui embora. O camarada pegava algodão e passava assim, ó, para ver se estava agarrando a barba. Porque tinha que andar alinhado. E às vezes o povo chegava no banheiro correndo, pegava aquele sabão, pegava aquela gilete que mais cortava a cara do que cortava o cabelo. Daqui a pouco chegava todo vermelho, cheio de sangue na cara, mas tinha que fazer. Porque tinha que cumprir o mandamento. Nós tivemos o exemplo agora do nosso irmão Kleber, que antes de chegar lá estava barbudão, bonitão, daqui a pouco ele chegou. O que houve aí, varão? É porque para trabalhar lá tem que cortar a barba. Tinha que cumprir o mandamento. Mas quando a gente traz para o reino, nós temos uma dificuldade enorme de obedecer os mandamentos dele. Só que a gente conhece, a gente leu aqui que feliz, alegre é aquela pessoa que teme. Irmãos, se eu entrar na empresa e eu não fazer o mandamento daquilo que está, eu não vou temer o meu... Não, eu tenho que temer o meu patrão. Meu patrão disse que eu tenho que andar no horário, então eu tenho que correr. Irmão, eu tenho que correr porque senão eu vou chegar atrasada e tenho que ir para lá. Por quê? Porque eu estou temendo, senão eu vou perder meu emprego. Só que nós precisamos entender que, irmãos, nós somos uma igreja, e dentro disso nós precisamos entender qual é o nosso posicionamento. Não tem como a gente entender que se na terra eu cumpro as coisas que um homem me diz, as leis que estão fazendo, e quando chega no reino, quando a gente entende que nós cantamos aqui, que Ele está vindo e Ele virá, e é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, com alegria. Eu lembro, irmãos, na época que eu estava lá na Gênesis. Depois me pergunta por que é Gênesis, porque está gravando, eu não posso falar não. Eu fiquei 34 anos lá na Gênesis. E nunca me prepararam para viver uma geração eleita. Como eu prego aqui, falo aqui bastante, irmãos, que nossas crianças não é a igreja do amanhã, é a igreja de hoje. E quantas vezes, irmã Kátia, nós escutávamos lá quando a gente era pequeno: ah, vocês são a igreja do amanhã, ah, nós somos a igreja da manhã. Aí vamos lá e as crianças cresceram, nunca foram igreja mais, porque elas não queriam mais ser igreja. Nós precisamos entender, irmãos, que quando a gente teme a Deus e tem prazer em obedecer os seus mandamentos, vai para o 12, irmãos, olha que lindo é. Você teme a Deus? Se eu não temer a Deus, irmãos, eu não amo a minha geração que está vindo. Se eu não temo a Deus, os meus filhos não são abençoados, está ali. Os filhos desses homens, que homens são esses? O que temem. O que temem, os homens serão poderosos na terra. Os seus descendentes serão o que, irmãos? Por que nós estamos vivendo aí numa crise de famílias sendo destruídas?
Por que nós estamos vivendo numa sociedade que as famílias estão sendo quebradas? Porque o temor do Senhor saiu das casas. E que mais me dá dó, irmãos, o temor do Senhor está saindo das igrejas. O que mais me está doendo é que o temor do Senhor está saindo dos templos. Se a Bíblia está falando, irmãos, que os nossos filhos serão uma geração poderosa, a nossa descendência será abençoada, o que eu tenho que fazer para que isso se cumpra na vida dos meus filhos? Só que eu quero trazer agora para a igreja, irmão. Se a gente não consegue fazer em casa, como que nós vamos fazer na igreja? Porque é dentro da igreja que estão nossos filhos, é dentro da igreja que nós estamos criando a nossa família. Então eu preciso entender, Carlos, que eu sou gerado para gerar. Eu preciso entender, José, que eu preciso fazer o quê? Que eu tenha uma geração, crer na geração e gerar uma geração para ser próspera. Eu preciso ter uma igreja, nós precisamos ter uma igreja que entenda que nós precisamos gerar. Porque se eu não gerar hoje, irmãos, amanhã a igreja vai acabar. Por que tem templos fechando? Por que tem as coisas acontecendo? Porque eu seguro na minha mão, não faço gerar nada e não crio filhos na fé para que siga as coisas que vão se passando, irmãos. E qual é o nosso posicionamento como geradores? Eu não estou falando, irmãos, de bênçãos isoladas, porque é isso que aqui estão pregando, de ter, obter, de querer, a igreja que tem, que vai ter, que você vai ter. Eu não estou falando dessa geração que estão se pregando aí, que você vai ficar, conquistar carro, casa, não. Eu estou querendo que a gente gere pessoas, que vai viver gerações, vai acabar essa, vai entrar outra. Essas crianças que estão aqui, daqui a 10 anos, irmãos, vão estar aqui em cima, pregando, e eu vou estar sentado ali, jubilado, sem cabelo. E o que nós estamos gerando para isso? São teus filhos que estão aqui. São seus netos que estão aqui. Como que eu estou me posicionando para gerar isso, Carlos? Como eu, como igreja, estou se posicionando para gerar isso, gente? O problema, irmãos, como eu disse lá atrás, durante muitos anos a igreja foi pensando só no presente. A igreja, ela só foi pensando no momento. A igreja, ela foi criando situações para viver o presente, para viver o momento, sem pensar no futuro. Por que tem muitas pessoas desviadas, irmãos? Porque tem muitas pessoas que não, eu nasci no evangelho. Mas por que você não está? Porque foi passando o tempo, me desviei na minha adolescência, na minha mocidade. Por quê? Porque nós tínhamos igrejas que não pensavam na geração futura, que não pensavam nas pessoas que estavam crescendo dentro da igreja, porque só queria viver o agora, só queria viver o hoje. Homens sentados no púlpito gritando: não é eu que mando, se não for assim não vai ser. Ditadores do altar, irmãos, não preparando uma geração para o futuro.
E nós vamos decorrendo esse texto, vamos para o 3, eu quero ir lendo e a gente vai conversando. Olha, na sua casa há muitas riquezas, e ele é sempre bem sucedido. O problema é que as pessoas inverteram valores, achando que as riquezas dentro de casa era dinheiro. E esses dias eu conversando com um casal, eu falei assim: filho, você quer entender qual é o seu compromisso como marido? Leia o Salmo 128. E falei: filha, você quer entender? Lê Provérbios 31. Porque o Salmo 128 diz que a sua mulher será frutífera em volta da sua casa, e os seus filhos sentarão à roda da sua mesa, e você vai ver a geração dos seus filhos. Irmãos, quantos pais estão esquecendo isso e estão deixando os filhos, abandonando casas. E quando a 31 de Provérbios diz que a mulher, ela edifica o seu lar, ei, presta atenção, em cima de qualquer edifício precisa ter um alicerce. Marido, você é o alicerce dessa mulher, então não deixa ela sozinha. E aí está dizendo que a riqueza, irmão, riqueza quer ver o seu filho bem, não dá dinheiro para ele não, dá educação. Não dá celular não, dá presença. E ser bem sucedido, irmãos, é as pessoas olharem para você assim e falar assim: que família abençoada. Enquanto a sociedade aí está destruindo famílias, olha como é que está a família dele, olha como é que está a família dela. E traz para a igreja, nós vamos entender que é o mesmo fator, irmãos. Igreja cheia de pessoas, mas vazia do Espírito Santo, ricas em dinheiro, que só para carrão na frente. O meu carro, coitado, está na frente. Igrejas preparando prédios bonitos para receber pessoas, porque estão entendendo que se a igreja for bonita, entre a gente com dinheiro, procurando riquezas da terra, mas vazia do Espírito Santo, não criando gerações para o futuro, não trazendo essas crianças para o altar, para ser músicos da casa do Senhor, não colocando um camarada. Se eu pudesse parar, eu parava, irmão. Sei o que ele falou: se você não for filho de Deus, você não vai para o céu. Foi uma criança que falou. E se eu não desse oportunidade para a criança, você não ia ouvir que se não for filho de Deus, não vai para o céu. Foi uma criança que falou, gente. São gerações, Carlos, que estão crescendo, que a gente tem que dar oportunidade. Temos que parar de ser negligente igual fomos no passado. Por isso que tem um montão de gente parado. Por quê? Porque a alma está quebrada, a alma está abatida. Por quê? Porque não foi ensinado desde o berço. Não criamos gerações para criar, para crescer. E o temor do Senhor, irmãos, é o fundamento de uma igreja saudável. O temor do Senhor é o fundamento de uma igreja com alicerce firmado. Por que tem um montão de igrejas aí uma bagunça que só, irmãos? Por que tem um montão de igrejas aí que é só uma bagunça que só? Porque não tem o temor do Senhor. Irmãos, uma igreja geracional, irmãos, uma igreja geracional, ela tem a prioridade de ensino da palavra, uma vida de oração, uma vida de santidade. Ela tem o prazer nos mandamentos de Deus. Não é no oba-oba, no disse-me-disse, vamos pular. É bom pular, irmão, eu gosto de pular. Eu gosto de chapar o coco, eu gosto de chapar. Mas chapado é o Espírito Santo.
beber água, irmão, com o Espírito. Por isso que a Bíblia fala, bebe do Espírito Santo, deixa beber, enche a cara, mano, pode encher a cara, essa pode. Nós estamos num crescimento, foi cantado aqui, foi falado aqui, que a nossa igreja está no crescimento, Camila. Então, se eu e você não entender que para crescer você precisa gerar, se para crescer você precisa gerar, o problema é que a sua descendência será poderosa na terra. Você imagina, irmãos, se as igrejas lá atrás entendesse isso, como é que está essa geração agora de crente, irmãos? Se a igreja lá atrás entendesse, Camila, que precisava gerar crianças no altar, que tinha que gerar crianças na palavra, como é que ia estar a igreja de hoje, no nosso ano aí, ó, 1º de junho de 2025, como é que estaria essas igrejas hoje? O problema é que pegava as crianças, colocava no cantinho e calavam a boca delas. Não tinha ensinamento. E quando falava uma linguagem que não entendia. É com muito pesar na minha alma que eu participei muitos anos disso, irmãos. Onde pegava a gente, tinha um obreiro lá, que a gente fazia, a criança faz bagunça mesmo, irmão. Não me importa de criança fazer bagunça, não me importa não. O que me importa é crente ficar conversando no culto, para lá e para cá, andando para lá. E as crianças são assim. Por quê? Porque tem que entender a linguagem delas. Porque estão lá, estão lá. Na linguagem delas, estão lá. Elas estão pedindo para 7:30 da noite começar o culto deles lá. A gente não tem pessoas para tomar conta. Se habilitam aí para ver se 7:30 não estão lá. São os primeiros a chegar. Para começa lá primeiro, a gente não começa. O problema é que deixava a gente no cantinho. Aí tinha um obreiro assim, igual o pastor Hernani, bonito igual ele, assim, de terra. Aí a gente ficava sentado, aí ele vinha assim com o bolso cheio de bala e levantava assim, ó: se não fizer bagunça no final do culto tem bala. Aí a gente ficava quietinho. Amigos meus, irmãos, que se desviaram lá na nossa adolescência, que até hoje estão desviados, porque não pegaram uma base, conforme está ali no versículo 2. Se olharmos para as crianças, irmãos, somente como criança hoje, vamos ter uma geração fraca e se não envolver as crianças no reino, não vamos conseguir que elas cresçam para viver o reino. Se a gente não fizer entender que a criança entende o reino hoje, chegar lá na frente elas não vão viver o reino. É isso. Foi lido aqui falar de Josué. Por que Josué disse assim, ó: você escolhe aí o Deus que você quer servir, porém eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando ele era pequeno ele estava nos pés lá de Moisés. O que Moisés está fazendo? Como é que está Moisés? Olha, Moisés ora, então vou orar. Moisés está buscando a Deus, então vou buscar. Às vezes dentro da nossa casa nós estamos fazendo o que, irmão? Para os nossos filhos nos seguir. O que nós estamos fazendo na nossa casa para ser exemplo dos nossos filhos?
E depois a gente quer chegar e querer que nossos filhos sejam homem de Deus, mulher de Deus quando crescer. Nós somos como exemplo para eles, irmãos. Se a gente ficar de bobeira, eles vão ficar de bobeira. E Josué estava ali, calma aí. O que Moisés está fazendo? E Moisés vai para lá e Josué vai atrás. E Moisés vai para um lado, Josué vai atrás. Aí quando Moisés morre, Josué, opa, estou pronto. Ele não se preparou quando Moisés morreu, ele já estava pronto quando Moisés morreu. Então não deixe que seu filho se apronte quando tiver com idade. Não deixe que seu filho escolha quando ele crescer. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. A gente vai melhorar isso. A gente vai dar mais conforto para essas crianças. Eles gostam. Você me quebra, você me faz chorar. As igrejas hoje estão colocando as crianças numa sala, jogando brinquedo no chão e resolve aí o que vocês querem aí. Nós não, irmão. O pouco recurso que a gente tem, a gente está colocando as crianças para estudar. Por isso que eles estão saindo de lá e vindo aqui para o altar, apontando o dedo na nossa cara, dizendo assim, ó, se você não for filho de Deus, você vai para o inferno. Porque estão aprendendo a linguagem dele lá. Eu falei para o Luquinhas, com 12 anos, eu falei assim, eu decidi. Ele falou, pastor, quando você decidiu ser pastor? Porque eu quero ser pastor. Eu falei, então tu vai ser pastor, filho. Chega no culto de ensino, bota aí para ele ler, porque isso está aguçando a vontade dele ler a palavra, irmãos. Ele me entregou essa semana. Pastor, você é o melhor pastor. Te amo muito. Isso não tem preço, cara. Enquanto os adultos dão trabalho para nós. Nós somos uma igreja geracional, cara. Quando a Isabela e a Anne estiver assim, Jesus do céu, vai estar as criancinhas que estão cantando aqui. Por quê? Porque já está nascendo no coração dela o desejo de adorar. Elas gritam, pastor, eu quero pregar, pastor, eu quero orar, pastor, eu quero cantar, pastor. Aí na minha época eu lembro, irmãos, que eu ficava catucando meu pai assim, puxando o paletó assim, falando assim, deixa eu cantar, depois você canta. Aí eu só tinha uma vez para cantar, que era o culto das crianças. Aqui eu tiro até meu tempo de pregação para eles cantarem, se eles quiserem. Eu não posso deixar essa geração morrer, irmãos. Porque se a gente não ensinar a palavra, lá na escola está ensinando a se prostituir. Lá na escola estão ensinando. Está aqui, ó, uma diretora de um colégio. Nós temos
irmã? Porque estão segurando as famílias, estão destruindo as famílias. E se destruir a família, destrói geração. E imagina, irmãos, se a gente não se atentar como igreja. Mancate, eu falei com Deus lá atrás, lá em Japeri. Senhor, me dá uma escola. Me dá uma escola. Tem muito tempo isso, né? Tem mais de 20 anos. Mas eu estou começando a ver meu sonho devagarzinho, Deus brotar. Já pensou, irmãos? Eu ativar essas crianças para ser professores, para ser mestres, para quando chegar na nossa sala de aula, na nossa escola, eles estão sendo professores, estão sendo pedagogas. É geracional, irmã. A nossa geração tem lenha para queimar, irmão. O problema é que a gente está com as brasas todas separadas. A gente precisa juntar as brasas. A igreja geracional, irmãos, ela tem generosidade e ela cuida. Qual é o lugar que você chega, se você é bem tratado, você não volta, irmãos? Qual é o lugar que você não é bem acolhido, que você não volta? Por isso que eu falei que a gente tem um lema aqui. Qual é o lema daqui? Tem uns 3 pilares: cuidar, proteger e acolher. Isso aqui é o pilar da Cristo Te Chama aqui no Frade, irmãos. É a nossa prioridade: cuidar, acolher, proteger. E nós precisamos movimentar isso, irmãos. Porque a generosidade, ela também é um valor geracional. Porque se alguém for generoso com a senhora não vai ser generosa? Se alguém te fazer o bem, você não vai fazer o bem? No ensino que a gente estava aqui de plantio e colheita, a gente estava até falando que teve uma pessoa que falou: ah não, mas eu não dou presente porque eu nunca recebi. Mas como é que você vai receber, irmão, se você nunca dá? Você só dá aquilo que você recebe, você só recebe aquilo que você dá. Vamos fechar? Já deu a hora. Mas eu quero ler um texto com vocês, Salmo 78, versículo 4. Coloca para mim, para a gente fechar. Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos? Presta atenção, irmãos. Não esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus. O nosso Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O
problema é que a gente está deixando de trazer nossos filhos para a igreja. O problema é que a gente está deixando nossos filhos dentro da igreja sem saber o que é a igreja. Mas por quê? Porque a gente só dá o que a gente tem, irmão. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não sabem o que carrega. Por isso que eu não posso dar para o meu filho aquilo que eu não tenho. Mas a gente não pode esconder dos nossos filhos, cara. Então, se você até hoje não tem nada para mostrar para os seus filhos, comece hoje a produzir, para que quando ele chegue, você vai lá e ensina. Não esconda nada, nada a respeito do que Deus já fez pela sua vida. Você foi gerado para gerar. Você foi gerado para gerar. E essa igreja está gerando, irmãos. Essa igreja está borbulhando. Os hormônios espirituais dessa igreja estão aguçados. E Deus conta contigo e comigo para formar uma geração. Que geração que você vai formar? Tanto biológica quanto espiritual. Você tem um minutinho para você pensar enquanto nós adoramos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz.
tua igreja, Senhor Deus amado, geracional, Senhor. Ó Deus, que está aqui a tua igreja, Senhor Deus amado, que entendeu que elas são uma geração eleita, escolhida por ti. Ó Deus, querido, para gerar, Senhor Deus amado, filhos na fé, para gerar, Senhor Deus amado, uma igreja sadia, uma igreja vencedora. Ó Deus, que da onde, Senhor Deus, as gerações, ó Deus querido, que vai vir. Ó Deus querido, nós, Senhor Deus amado, nós vamos entender, ó Pai, que o crescimento dessa igreja, a base são as crianças. Ó Deus, que o crescimento dessa igreja, a base é o ensino, a palavra, Senhor. Ó Deus, que nós vamos ter o prazer de gerar, Senhor, que nós vamos ter o prazer de, Senhor Deus amado, de estar ensinando, discipulando. Ó Deus querido, nós temos uma igreja, Senhor Deus amado, em crescimento. Ó Deus querido, mas os filhos dos nossos filhos vai ser, Deus amado, uma geração, Senhor Deus amado, que enfrenta o inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Que as bênçãos se derramem até 1000 gerações, a família, e seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Entenda que você é uma geração, irmãos, que está disposta a gerar. Nós somos uma igreja, irmãos, que nós estamos dispostos a fazer a diferença aqui nesse lugar. Nós somos uma igreja, irmãos, que nós vamos fazer a diferença aqui nesse lugar. Nós vamos ser diferente nessa cidade, nesse país. Por quê? Porque você entendeu que você é uma geração que nasceu para crescer, para gerar pessoas, irmãos, gerar filhos na fé. Irmãos, nós precisamos entender isso. A igreja, ela está em crescimento porque nós entendemos que nós somos geradores, irmãos. Nós estamos gerando, irmãos, pessoas. E Deus está procurando você e eu para cumprir o propósito na terra, irmãos. A começar na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Que Deus assim abençoe a tua vida e que faça a gente gerar em nosso coração primeiro o desejo de ser diferente, fazer a diferença nesse lugar. Que Deus te abençoe e que faça brilhar o seu rosto e te dê a paz. Senta.